Posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet que você sobrepõe e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente está fechando 4 minutinhos já da tua Tá fala. ótimo. Vou Então, passar a resposta pra ele. Eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, aqui essa parte da pergunta já passou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que... É porque quando você vem para frente... Por que é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé? Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente... Não tem então, como. Mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação, não teria não é realidade. Mas você não tem como saber, porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? É exatamente esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso, porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido o mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá? É um conceito sociológico. A sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece. Na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política, ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou em comum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato mas é 4. Não, tudo bem, okay, mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate, a Michelle... Eu só queria tá bom, falar uma coisa, e eu acho que a gente está fazendo... Esse debate está tudo certo. A gente está citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados. Tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta, como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Porque essa foi a pergunta. Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY. A gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas 2 gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal.
Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam São menos religião, religiosos, mas a são expressão, países seculares, onde a religião não menos tem influência. poder político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. Então, se a gente for para dados, por que os países mais religiosos estão lá embaixo? E eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não estou falando nada nesse sentido. O novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então, eu não vou ficar citando um monte de gente aqui, porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discorda da fé delas e não é limitante, eu acho que tem um desencontro. É porque quando você fala que a pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé, você está falando por um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Então, Então, Eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. E tinha fé. Mas, seria se fosse até do mas mesmo jeito. por que você faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando todo esse arcabouço intelectual e a capacidade artística nisso. E os outros? Por exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com todo respeito. Mas uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento perfeito, mas dele a em cima Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante a situação. Mas a citação dele nas partículas é irrelevante no treinamento dele musical de por que uma você vida. infere